tiveram a oportunidade de ter um encontro mais próximo com o Senhor Jesus? Levanta a mão para mim te ver. Amém? Quero me apresentar para você. A maioria aqui já me conhece. Eu sou o Cid, sou esposo da tia Sônia, da Rede Metanoia. A maioria conhece. Sou pai da Luana, tem 30 anos. Pai do Luan, pai da Larissa. E tenho um filho também no Mato Grosso do Sul, que o nome dele é Rony, tá? E dando seguimento a esse trabalho que está sendo exercido nessa tarde, que fala sobre a paternidade, que fala sobre a provisão, a proteção, né? Esse evento, Fio do Bigode, nós somos incumbidos para darmos também um testemunho. No momento que eu me sentei ali, eu entendi o que Deus estava fazendo nessa tarde. Eu gostaria de falar um pouco, rapidamente, a respeito da minha vida. Eu sou de Dourados, do Mato Grosso do Sul, uma região próxima à fronteira. Por questões também de relacionamento com a paternidade, com o meu pai, eu passei por algumas situações adversas na minha vida. Eu passei pela drogadição por 23 anos, passei por situações de pornografia, de prostituição, e foi um tempo assim, bastante difícil na minha vida, porque eu não conseguia entender, eu não conseguia superar algumas coisas que eu entendia que precisava, mas eu não tinha força para isso. E dentro desse tempo onde eu estive perdido, até os 40 anos de idade, eu busquei projeção social, eu busquei renome, eu busquei poder e autoridade sobre pessoas, eu galgava cargos de relevância, situações onde eu fosse projetado para mídia, para televisão, contra a capa de jornal, como representante comercial, como gerente comercial, como representante de laboratórios farmacêuticos, ganhei alguns prêmios a nível Brasil, mas Deus não tinha esse propósito na minha vida. Tudo isso era construído com uma base que ela não tinha solidez. Então foi um castelo de areia que se construiu. Foi coisas que foram feitas pelo impulso e pela força do homem. Mas prove Deus que o projeto dele não se cessasse na minha vida. E um dia eu tive a oportunidade de ter um encontro verdadeiro e genuíno com esse Deus. Esse Deus que transforma, esse Deus que restaura, esse Deus que renova, esse Deus que faz nova todas as coisas. É esse Deus que te trouxe aqui nesta tarde. Você já ouviu muita coisa hoje aqui. Glória a Deus. Você já ouviu mensagens edificantes. Mas eu quero falar algo para você nesta tarde. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por 30 segundos e meditasse um pouco na oração que a gente vai fazer agora, que nós vamos fazer. Pai, em nome de Jesus, usa, Senhor, o teu servo, Senhor, como vaso de honra nas suas mãos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa anular, meu Deus, toda a minha essência humana, toda a minha forma de compreensão humana. Que o teu Espírito, Senhor, tenha liberdade no meio do teu povo, Senhor. Que o teu Espírito venha operar, Senhor, no coração de cada homem, Pai, que aqui está, Senhor. Homens com um propósito. Homens que foram chamados, Senhor, para serem os pilares, os colunas desta sociedade, Pai. E todo aquele que crê, diga amém. Amém? Eu posso ouvir um amém mais forte? Posso fazer uma pergunta? Tem homem aí? Então vamos levantar voo. Amém? Quantos estão comigo? Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Então, dando sequência a esse evento Fio do Bigode, a gente vai falar um pouquinho a respeito de paternidade, tá? Projetar o futuro dos nossos filhos conhecendo o coração do Pai. Para falarmos de paternidade, nós precisamos entender o coração de Deus. Se tem uma coisa que chama muito a minha atenção, se tem uma coisa que tocou profundamente no meu coração, foi um versículo que se encontra ali em Êxodo 20. Vocês não precisam abrir, a gente vai acelerar um pouquinho aqui para nós ganharmos tempo, tá? O tempo vai passando, está um pouquinho calor,
E aí a gente precisa ganhar tempo. Êxodo 20, no versículo 5, diz assim, ó: não te prostrarás diante deles e nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos nos pecados dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Queridos, aqui nós vemos aquilo que foi dito, a questão de espiritualidade. A moeda de troca no reino do Espírito é o sangue. A moeda de troca, o cartão que você passa, o cartão de crédito que você passa ali, o pagamento, a redenção, a compra que Jesus Cristo fez de todos nós aqui, foi através do seu sangue. Então, aqui nesse texto diz que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, ou daqueles que me odeiam. Mas o versículo 6 fala que hajo de misericórdia com aqueles que cumprem os meus mandamentos e os meus propósitos, queridos. Todas as coisas que o nosso Deus faz, Ele faz com uma definição, com um propósito exato. Ele não criou eu e você sem propósito. Acontece que muitas vezes, no decorrer das nossas vidas, nós temos uma vida onde nós deixamos o propósito original da palavra de Deus e queremos levar uma vida sem propósito. Da onde nós somos enganados no dia a dia, da onde nós somos consumidos pelas astutas ciladas do diabo, conforme diz o irmão Júnior, conforme ele explicou aqui, conforme ele ministrou no coração de vocês. E dessa forma, queridos, nós vivemos numa vida de distrações. Eu levei uma vida durante 40 anos. Eu galguei posição social, eu galguei projeção, eu galguei finanças, eu galguei tudo aquilo que eu projetei aos 30 anos eu tinha conquistado, eu já tinha tudo. E o que aconteceu com isso? Eu caí na marvada, eu caí no vidão. Eu achei, eu sou o cara, eu sou o top. E eu não me rebaixava a nada, queridos. Foi necessário que Deus entrasse com provisão na minha vida, que eu descesse a inúmeros fundos de poço, para eu entender a dependência total que eu tinha que ter desse Deus, que é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de Yeshua, o Jesus Cristo, aquele que se doou, que se entregou por mim e por você. Eu precisei entender, eu precisei passar por inúmeras fases na minha vida, eu precisei compreender isso, queridos, a dura custas. Eu precisei pagar inúmeros preços, inúmeros fundos de poço, para que eu pudesse me curvar verdadeiramente a esse Deus e se entregar à minha total dependência de Deus. E hoje eu tenho uma vida transformada. Hoje eu consigo compreender, hoje eu consigo entender o tempo e as estações que Deus tem para mim e para minha casa. Hoje eu entendo. Quando eu entendi isso, queridos, o que diz aqui em Êxodo 20, eu comecei a trabalhar no sentido de plantar na vida dos meus filhos, no casamento dos meus filhos que eram crianças naquela época. Eu comecei a plantar no casamento dos meus netos, que não haviam nascido. E eu estou há mais de 10 anos plantando no casamento de netos que ainda não nasceram. Porque eu creio na palavra de Deus. Eu creio no poder regenerador da palavra. Deus não é homem para se confundir. Deus não é homem para mentir. Nós podemos se enganar. Nós podemos ser enganados, mas Deus não, queridos. Ele não brinca com o seu propósito. Deus age de acordo com aquilo que Ele estabeleceu. E fim de papo. Com Deus não há negócios, queridos. Com esse Deus que transformou a minha vida, com esse Deus que me fez um pai diferente, com esse Deus que me fez um marido diferente, com esse Deus que me fez o esposo que a minha mulher sonhava, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não te dá uma esposa. Deus te dá uma mulher e a esposa é você que vai fazer. A nossa sociedade, queridos, ela está carente de homens. Ela está carente. A peça fundamental dessa sociedade, a coluna de sustentação dessa sociedade é você, querido. É homem. E ela está carente dessa peça fundamental chamada homem. Nós estamos invertendo os papéis. Nós estamos criando as nossas meninas para serem provedoras.
Nós estamos criando as nossas meninas, as nossas crianças, para serem gestoras. Não que isso esteja errado, mas nós devemos colocar as coisas nos seus devidos lugares. E para isso, queridos, é necessário que tenha homem na sociedade. Homem capaz de entender, homem capaz de ser sensível àquilo que o Espírito está falando, homem capaz de ter a sensibilidade de interpretar aquilo que Deus quer, através do seu projeto original. Nós precisamos voltar ao projeto original de Deus, queridos. Hoje eu tenho uma vida restaurada. Quando eu entendi isso, quando eu entendi a configuração da palavra de Deus, eu comecei esse projeto. Eu acho que a maioria conhece, meu filho está ali, o Luan. Luan, você pode se levantar, por gentileza? Está lá o Luan. O Luan, quando completou 16 anos, quanto pequeno, eu carreguei ele, incentivei e motivei para que ele fosse jogar futebol, aquilo que ele gostava, as camisetas do Inter, né? O fardamento do Inter era 7 dias por semana, com tudo aquilo que ele quis, a gente incentivou. Mas quando ele completou ali, chegou próximos dos 16 anos, que é o que determina a legislação, a lei dos homens, eu falei, querido, a partir de agora a energia da casa é você que vai pagar. E ele começou a trabalhar e de repente eu cheguei no final de semana e ele tinha se desligado da empresa. Eu falei, amém, querido, mas aquilo que eu falei para você, o que você seria o responsável para pagar a energia da casa, continua de pé, isso é inalterado. Eu não vou alterar isso. Ah, pai, mas eu não estou trabalhando. Não, querido, não vou alterar. Se resolva. Converse com o teu líder, converse com o teu pastor lá. E eu passei para o pastor Tiago na época. Ele falou, teu pai está certo. Ele está criando um homem. Ele não está criando um piá pançudo. Né? E eu falei, então você se vira. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje ele tem 23 anos, ele tem uma formação em educação física, ele é técnico de edificações pelo Senai, ele tem uma formação em educação física, ele é dono do carro dele, ele é dono da moto dele, e ele comprou o apartamento dele recentemente, e eu não coloquei um centavo. Porque eu não estou criando piá pançudo. Deus me deu essa direção para que eu criasse um filho homem. E das minhas filhas a mesma coisa. Ah, pai, eu quero isso, quero aquilo outro. Quanto é, filha? 7 mil reais, 10 mil reais, toma, você vai me pagar. Trabalha, você vai trabalhar de forma honesta, da forma como você pode, e você vai retornar o dinheiro lá na conta do pai. Amém? E dessa forma, queridos, nós temos que agir. É dessa forma que nós temos que nos comportar. Nós não podemos dar, como a gente tem visto hoje aí, e desculpe pelo meu sotaque, eu não sou daqui, eu sou do Mato Grosso do Sul, e a gente tem um sotaque um pouco diferente, a gente fala algumas coisas assim, diferente daqui do oeste de Santa Catarina. Eu tenho visto coisas pelos lugares que eu trabalho, eu faço a região de Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava, Maringá, estou há 16 anos na mesma empresa, e eu tenho visto que muitas vezes para o pai se livrar do filho, de repente entrega o celular para ele ali, ou chega num determinado lugar e diz para o filho, o que é que você quer? Como se o pai não tivesse autoridade sobre isso. Cuidado, queridos. Cuidado com a geração que você está criando. Cuidado, você é homem, você é a base da sociedade. Não venha criticar depois a sociedade no futuro e dizer que as coisas estão erradas, porque você faz parte desse processo, tá bom? E para fazer parte desse processo é preciso ser homem. Eu quero perguntar novamente, tem homem aqui? Glória a Deus, aleluia. Queridos, Provérbios 16 fala assim, fala sobre o propósito de Deus. Ao homem pertencem os planos do coração, mas o Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com propósito, até os ímpios para o dia do seu castigo. Queridos, sabe o que significa isso? Significa que tudo que Deus faz, começando por você, tem um propósito. Todas as coisas ocorrem dentro de um propósito de Deus. Ah, mas pastor, isso é desagradável, isso é chato, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou atravessando. Querido, a resposta é a afirmação que você vai dizer a respeito daquela situação que você está passando que é desagradável. Não é para quê, Senhor? Não é por quê, Senhor, e sim para quê, Senhor? Aonde o Senhor quer me tratar? Nós vivemos numa sociedade doente.
Nós vivemos numa sociedade doente onde a peça fundamental que está aqui, ó, é vocês. São os homens que vão alterar isso. Quantos aqui, nos dias de hoje, eu estava vendo uma pesquisa, que é uma pesquisa que é verdade, 25% dos lares brasileiros, os pais fazem a opção da filha dormir com o seu namorado em casa. Isso é falta de homem, queridos. Me perdoem. Isso é falta de homem, isso é falta de homem com posição, isso é falta de homem com verdade. A palavra verdade no hebraico significa emef, que significa perseverança, que significa capacidade, que significa longanimidade. Longanimidade significa no hebraico fôlego profundo. Um homem com aquilo roxo, um homem de coragem, um homem que se posiciona. Ah, não é porque na casa do amiguinho, na casa da amiguinha pode, que na tua casa pode. Não, querido, você está lá. É você que está lá. Você é sacerdote sobre a tua casa. Você é autoridade sobre a tua casa. Você é a peça fundamental da sociedade que está aí fora. Mas tudo isso, querido, Pedro fala, não sejam vocês dominadores. Nós não estamos dizendo aqui que você deve chegar em casa e chutar o pau da barraca. Não é isso, querido. Não é isso. Não sejam vocês dominadores, mas ajam com sabedoria. Ajam com sabedoria. Sejam os intercessores da tua casa. Seja um intercessor no teu ambiente de trabalho. Se você trabalha num ambiente onde a coisa não está bem, esse ambiente pode ser alterado e deve ser alterado porque você está lá dentro. É simples assim. Mas tudo isso depende de uma configuração de postura, de pensamento, de visão. E eu quero falar um pouquinho sobre isso agora, sobre homem, para finalizar, queridos. Para a gente não se estender muito. Eu quero falar sobre isso. Fiz aqui uma pergunta. A geração Nutella, já falei. Nós precisamos reverter esse quadro, esse jogo que está aqui. Aqui tem homens? Tem homens? Tem homens. Vocês estão dispostos a reverter esse quadro? Vocês estão dispostos a reverter essa situação de que na tua casa não? Porque você está lá? Levante a mão. Amém? Então vamos reverter esse quadro, queridos. O que nós vamos deixar de legado para a próxima sociedade? Para a próxima geração? O que nós vamos deixar de legado? Queridos, eu gostaria que cada um de vocês pensasse agora das gerações anteriores de vocês. Pensa aí, visualiza aí um parente, visualiza aí o avô. Talvez ele já se foi, talvez ele esteja vivo, talvez ele esteja aqui do teu lado. Queridos, o que ele tinha para plantar para vocês, ele plantou. E aquilo ficou como legado. A experiência e o conhecimento, o entendimento, a lembrança que você tem, foi plantada. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona? Então nós precisamos reverter essa situação. Nós precisamos, dar um basta nisso. E para isso é necessário que tenha homens que tenham visão. Como Jetro para Moisés. Êxodo 18, 21. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto, e estabeleça como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Queridos, para terem essas qualificações elas não apareceram instantâneo. Um homem de verdade, um homem de princípios, ele tem uma vida pautada no dia a dia. É necessário que ele tenha essa vida pautada no dia a dia. É necessário que ele seja esse homem de princípios. É necessário que ele seja esse homem de governo. É necessário que ele seja esse homem de missão. Diariamente, queridos. Dia e noite. Não é aqui, tem homem aí, aí amanhã, não sei, amor, você que sabe. Não, queridos, você está lá. Você está lá. E nós precisamos reverter esse quadro. Eu gostaria que você ficasse de pé. Capacidade, poder de execução, produção de rendimentos, temor a Deus, vida em obediência a Deus, honestidade, comportamento que inspire confiança, queridos. Quantos aqui, de repente, viu alguém e você está junto com uma amiga e passou alguém e você olha com o teu amigo e os dois olham, Jaguara. Está entendendo?
não inspira confiança. O homem de verdade, ele inspira confiança. O homem de verdade, ele foi chamado para alterar o ambiente pela qual ele está inserido. O homem de verdade, ele não se submete às situações do mundo. O homem de verdade, ele transforma o mundo. Ele não é influenciável, ele influencia. E para isso que Deus te chamou nesta noite. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Curve a sua cabeça, vamos orar, querido. Eu gostaria que você meditasse por um minuto agora. Qual o legado que você quer deixar para as próximas gerações? Você será pai. Você será avô. Qual o legado que você quer deixar para as próximas gerações? O que os seus filhos e netos vão falar a teu respeito? O que nós podemos fazer como sacerdotes do lar e do reino para alterar isso? Eu gostaria de compartilhar mais esse versículo em 1 Coríntios 7:7. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Isso é Paulo falando. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um deu um modo e outro deu outro modo. Queridos, eu gostaria que você permanecesse com a sua cabeça abaixada. Nós vamos orar. Se em algum ponto essa ministração, essa palavra tocou em você, talvez você tenha tido um desentendimento no passado, talvez com alguém que tinha a responsabilidade de cuidar de você. Talvez algo que você não compreendeu. Talvez você tenha sofrido algum bullying ou algum problema que houve com você e você teve um desvio talvez de personalidade, talvez de caráter. Talvez você tenha procedido errado com alguma coisa. E nesta noite, Deus te chama e Deus está falando contigo nesta hora, neste momento. Eu quero ser um agente de transformação. Eu quero ser um agente. Eu quero ser o homem que a minha esposa inspira. Porque Deus não te deu uma esposa, Deus te deu uma mulher. Para os solteiros, que os solteiros estejam orando e que estejam crendo com essa convicção, com essa confiança no coração. Deus não vai te dar uma mulher. E quando Ele te der, Ele não vai te dar a tua mãe. A tua mulher jamais vai ser tua mãe, ela vai ser uma esposa. E que você vai gerar no coração dela. E vice-versa. Talvez nesta noite, nesse início de noite, Deus tocou o seu coração. Talvez você tenha passado como eu passei. Por questões de incompreensão, por questão de cegueira espiritual, falta de entendimento. Talvez você tenha caído no mundo das drogas, da pornografia. Talvez você tenha passado por algumas adversidades, por algum ponto ali na tua infância, no decorrer da tua vida, que te barrou, que te freou naquele momento. E neste momento, nesta hora, o Espírito Santo de Deus que está aqui, ele traz à tona, ele traz ao seu coração, e você consegue visualizar essa situação. Os demais permaneçam de cabeça baixa e com os olhos fechados. Eu gostaria que você levantasse a tua mão no local em que você está e nós vamos orar. Nesta noite, Deus te trouxe aqui. Mais alguém? Mais alguém, queridos? Queridos, aqui... É Deus que está nesse lugar, é o Espírito Santo que está neste lugar. Você não veio neste lugar porque uma pessoa simplesmente te convidou. Você só veio aqui porque Deus colocou no teu coração que tinha algo para você aqui, que acendeu isso no teu coração. Tem mais alguém, querido? Tem mais alguém? Levanta a tua mão e nós vamos orar. Eu gostaria que os irmãos, o pessoal da retaguarda, estivesse próximo desses irmãos que estão levantando as mãos aí. Chega próximo deles, vamos orar, queridos. Vamos orar. Vamos levantar um clamor aqui nesta noite, e eles não vão sair como nós não vamos sair da forma como nós chegamos aqui. Eu não vou sair, queridos, porque eu fui muito ministrado nesta noite, neste lugar. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, toma coragem, de onde você está. Os meninos aí, os homens da retaguarda, os pastores. Se você está próximo de alguém, coloca a mão sobre o ombro dessa pessoa e interceda sobre essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, Pai. Queridos, Deus está falando que tem mais. Deus está falando que o Espírito Santo está inquietando no teu coração, mano, que você não está tendo coragem de levantar a mão. Eu gostaria que todos permanecessem de olho fechado e de cabeça baixa. Todos.